diagnóstico e tratamento da maloclusão esquelética de classe 2. Tá? Aqui a gente não vai falar da correção dentária em si, a gente vai ter uma aula sobre pêndulo e pendex que fala um pouco sobre isso, né, quando eu quero distalizar molar, mas o objetivo é a gente tratar, diagnosticar, identificar e tratar as maloclusões esqueléticas e vamos focar aqui nesse módulo na classe 2, certo? O que a gente vai falar na aula de hoje? A aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre crescimento, quais são os estímulos de crescimento para a gente realmente corrigir essa maloclusão. A gente vai conversar um pouquinho sobre o diagnóstico da maloclusão, né? Como fazer esse diagnóstico na face e na cefalometria. A gente vai conversar sobre os tipos de retrusão mandibular. A aula 3 fala só sobre isso, identificar onde a ortopedia funcional vai ser mais ou menos favorável e como que a gente pode traçar um melhor prognóstico para esse nosso paciente. A gente vai conversar sobre os tipos de tratamento, tá? Nessa primeira parte do módulo, a gente não vai conversar sobre o tratamento em si. Na sequência, vocês vão ter aulas sobre tipos de dispositivos, instalação e ajustes, certo? Então aqui a gente só vai dar uma pincelada geral sobre os tipos de tratamento. Acho que isso vai dar um norte, assim, em relação a como conduzir esse tipo de maloclusão. Depois a gente vai falar um pouquinho, uma aula onde a gente aborda por que tratar e quando tratar, né? Discutir um pouquinho sobre essa questão, vale a pena tratar precoce ou não vale a maloclusão esquelética de classe 2 e por quê e quando que a gente vai tratar ou não vai tratar, né? E no final a gente vai conversar um pouquinho sobre o prognóstico dessa maloclusão quando a gente trata um paciente em crescimento. Então esse vai ser o cronograma aí da nossa aula que a gente vai dar sequência daqui para frente. Então agora vamos lá para a tela do computador e vamos conversar um pouquinho sobre crescimento e revisar esses conceitos que a gente conversou lá atrás. Bom, então vamos aqui para o slide na tela para a gente conversar um pouquinho sobre essa maloclusão esquelética de classe 2. Então aqui são os tópicos que a gente conversou, que a gente vai abordar na aula de hoje: crescimento, diagnóstico da retrusão, os tipos de tratamento, por que tratar e quando, e o prognóstico dessa maloclusão. Mas antes de a gente entrar na maloclusão de classe 2 propriamente dita, vamos conversar um pouquinho sobre os sítios de crescimento, né? Revisar como que a gente pode interferir e como que aquele nosso paciente que está em crescimento, né? Onde esse crescimento está se expressando de forma mais significativa. E quando a gente vai lá para o complexo crânio-facial, lá na aula de crescimento a gente conversou um pouquinho sobre isso, a gente sabe que a gente tem a sincondrose esfeno-occipital, lá na base do crânio, então, entre o osso esfenoide e o occipital, uma sincondrose, então ele é um tecido cartilaginoso, que ele tem um potencial de crescimento intrínseco determinado geneticamente e que ele não vai sofrer influências do meio, a gente não vai conseguir interferir lá na base do crânio para interferir nesse crescimento. Mas aqui, nessa sincondrose, tem um ponto bem importante. Por quê? Porque ela determina esse crescimento da base do crânio como um todo, esse alongamento da base do crânio. Então, ele contribui para o crescimento antero-posterior e também para o crescimento vertical do indivíduo como um todo. E olha só, aqui, o que ele vai interferir? A sincondrose esfeno-occipital vai interferir diretamente na posição do côndilo mandibular. Vocês vão ver ali na frente que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da classe 2, onde eu tenho um prognóstico mais desfavorável, é quando eu tenho o côndilo inserido mais para posterior, ou seja, a mandíbula já está posicionada lá atrás. E esse crescimento nessa sincondrose esfeno-occipital, ele é determinado geneticamente, é um padrão intrínseco do indivíduo. Então, eu não tenho como interferir nesse crescimento. Eu vou interferir na remodelação do côndilo, eu vou interferir nas inserções musculares.